Bom dia e shalom para você. Como vai? Tudo bem? Meu nome é Jorge Alex Passamani, mas sou mais conhecido como Alex, Teacher Alex, Professor Alex. Enfim, eu sou o autor desse canal que nós chamamos de Segunda Reforma, onde nós temos procurado rever posicionamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil e no mundo. Eu sou pastor da 8ª Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul, e gostaria de comentar com você, conversar com você, trocar uma ideia sobre esse confinamento que estamos vivendo. Cristãos ou não, estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. É um confinamento por causa de uma doença que se espalha pelo mundo, um inimigo invisível e feroz. E isso me faz pensar sobre a história da igreja. Eu tive a oportunidade de ser professor de História da Igreja numa faculdade de teologia e lá nós trabalhamos o assunto da perseguição que a igreja sempre sofreu. Desde o princípio, pouco tempo depois que Jesus Cristo subiu aos céus, se levantou uma grande perseguição, que a igreja sempre foi perseguida de todos os lados, de todas as maneiras, por motivos políticos, por motivos religiosos. Grandes religiões do mundo perseguiram os cristãos e os cristãos são perseguidos até hoje. Agora, se nós fazemos um flashback lá na época, logo depois da assunção de Jesus Cristo, nós vemos Estevão sendo o primeiro mártir do cristianismo, apedrejado até a morte, e Paulo, o grande apóstolo Paulo, escritor de praticamente metade do Novo Testamento, estava ali, guardando as roupas daqueles que apedrejavam Estevão, o diácono, um homem de Deus, que não negou a sua fé e teve visões dos céus antes de partir, não é? Depois nós vimos Pedro e João sendo açoitados, Paulo diversas vezes açoitado, espancado, humilhado, no final das contas levado preso para Roma. A tradição católica, cristã, evangélica conta que ele morreu decapitado. Isso não está na Bíblia, mas é o que conta a história da igreja. Pedro iam crucificá-lo também, como crucificaram ao nosso Senhor. E ele disse que, de acordo com a tradição, não merecia morrer na mesma posição que o seu Senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Do começo do cristianismo, por volta do ano 33, 34 da era cristã, até por volta do ano 312, 313, quando acontece a suposta conversão do imperador Constantino, a igreja foi perseguida o tempo todo. Vocês já devem ter assistido filmes em que os cristãos eram jogados aos leões para serem devorados por eles. Alguns passavam piche neles, betume, e ateavam fogo no corpo deles para iluminar cidades. Gente, as histórias e os relatos de perseguição, de tortura e morte contra os cristãos, especialmente nos 3 primeiros séculos, são terríveis. E a igreja é perseguida até hoje. E é aqui que eu queria chegar. No Brasil, não por motivos políticos ou por motivos religiosos, não é nenhuma religião lutando contra nós, mas a verdade é que a igreja teve que se confinar dentro de casa. E aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe onde se encontra a maior igreja do mundo hoje? A maioria dos evangélicos, especialmente pastores, vão dizer: a maior igreja do mundo está na Coreia do Sul. Paul Yong-cho, que tem lá uma igreja com milhares de membros, etc, etc, etc. Eu não vou nem falar em números. Eu quero chamar a sua atenção para isso. A maior igreja do mundo hoje está na China. Sabe por quê? Porque quando o comunismo assumiu lá, após a Segunda Guerra Mundial,
mandaram fechar tudo, destruíram os templos. E aí sabe o que aconteceu? Os cristãos tiveram que ir para os esconderijos. Os cristãos tiveram que se esconder, os cristãos tiveram que começar a adorar a Deus bem baixinho, para não serem encontrados e não serem mortos. Esse é o momento da igreja explodir, porque fomos obrigados a abandonar os templos, onde estamos escravizados desde ano 312 e 313 da era cristã. Nós estamos confinados nos templos, nós temos sido sal do sal, e nós temos sido luz do lampião. Agora é a hora de sermos luz do mundo e sal da terra. A igreja da China é imensa. Por quê? Porque ela não tem templos. Porque ela não pode se reunir com toda a liberdade que nós temos aqui. E quando a igreja é perseguida, sempre foi assim na história da igreja. Quanto mais somos perseguidos, mais crescemos. Agora é o momento de nós sermos igreja de verdade. Pense sobre isso, volte-se para Jesus, comece a cultuar a Deus dentro da sua casa. E, por favor, lembre-se, nós somos a igreja, não um templo construído. Use esse confinamento, como sempre aconteceu na história da igreja, ao nosso favor. Jesus está voltando. Maranata.